As caixinhas dos bancos digitais vão deixar de existir? O governo vai acabar com todas elas? Vem comigo entender por que tem muita gente falando isso aqui. Não, o governo não tá fechando as caixinhas, tá? O que aconteceu foi que o governo acabou de soltar uma notícia aí falando que agora o Tesouro Direto vai ter também uma opção de caixinha do próprio Tesouro para você colocar a sua reserva de emergência. E por que as pessoas já não faziam isso? Por que as pessoas já não colocavam a reserva de emergência lá no Tesouro Direto, lá no Tesouro Selic? Bom, se você sabe bem, se você tem a sua reserva de emergência aí, já pelo menos começou a montar, você sabe que o Tesouro Direto, ele não permite que você saque o seu dinheiro a qualquer momento. É somente em horário comercial, ou seja, em dias úteis de 10 ali até as 5 da tarde. Ou seja, isso faz com que o Tesouro Selic não seja a melhor opção para você colocar a sua reserva de emergência, por conta justamente do ponto de liquidez. Reserva de emergência, o ideal é que a gente consiga tirar a qualquer momento quando uma emergência acontecer. A gente não sabe quando vai acontecer, então pode acontecer final de semana, pode acontecer de madrugada, então a gente precisa ter esse dinheiro ali à nossa disposição a qualquer momento. Então o governo foi lá e resolveu lançar essa caixinha aqui, como está dizendo aqui essa notícia que a gente vai ler junto aqui agora. Mais rentável que a poupança e tão fácil quanto um cofrinho. Novo título do Tesouro Direto para a reserva de emergência já tem data para estrear e é por isso que eu tô gravando esse vídeo aqui agora. Dia 30 de janeiro eles soltaram essa atualização aqui, essa notícia, dizendo o seguinte, ó, novo título do Tesouro Direto, isso já tinha sido soltado há alguns dias, ó, nomeado de Tesouro Reserva, papel será o primeiro a ser negociado de forma ininterrupta, ou seja, 24 horas por dia, 7 dias por semana. O objetivo do Tesouro Nacional em parceria com a Bolsa B3 é criar um produto fácil, boa rentabilidade para se tornar a principal aplicação de reserva de emergência dos brasileiros. E aí, por que isso se diferencia das caixinhas tradicionais que a gente já tem hoje? A gente tem várias caixinhas aqui de opções aqui no Brasil, tá? E no final eu vou mostrar um comparativo com você pra gente entender qual que é a melhor, se o Tesouro Reserva vai passar as outras caixinhas, se as outras caixinhas vão continuar sendo melhores. Fica comigo que até o final que você vai descobrir. Então, o primeiro ponto de diferença é que as caixinhas são investimentos que você faz num banco, então elas têm, a maioria delas, o limite do FGC ali de garantia de 250 mil. Se você tiver mais de 250 mil numa caixinha dessas e o banco vier a falir, você só vai estar coberto ali 250 mil reais pelo FGC. E aí eu vejo muita gente falando, quando fala desse assunto de FGC, falando que o restante que tá lá, além dos 250 mil, você vai perder esse dinheiro, já era. Não é assim, tá, pessoal? Calma. O banco, se sofrer uma liquidação lá do Banco Central, assim como aconteceu com o Banco Master, o que sobrou do FGC ali, o que passou do FGC, então vamos supor, você tinha 280 mil no Banco Master, passou 30 mil do FGC, você vai entrar na lista de credores ali para tentar resgatar aquele dinheiro. Claro, é muito mais difícil de você resgatar, por isso que muita gente fala que você perdeu, mas de fato, tecnicamente você não perdeu ali naquele momento. Você vai entrar na lista dos credores do banco e pode ser que você receba, não os 30 mil, pode ser que você receba 20 mil, 10 mil, 5 mil, mas pode ser que você receba algum valor. Não é já 100% de certeza que você vai perder tudo, tá? Então, calma também com relação a isso. Mas vamos lá. O Tesouro Selic e aí as outras caixinhas que investem em Tesouro Selic, que investem em títulos públicos, você não tem essa limitação de 250 mil do FGC, porque não vale FGC para título público. O Tesouro Nacional, a garantia é o próprio Tesouro Nacional, o próprio governo brasileiro, ou seja, lá a garantia sou eu. Parece sacanagem, mas em relação à segurança, esse, querendo ou não, com o Brasil sendo arriscado ou não, é o tipo de investimento mais seguro que a gente tem aqui no nosso país. Tá? Falando de ativos nacionais, beleza? Então, sim, Tesouro Direto, o Tesouro Selic, ali o Tesouro Nacional é mais seguro, tecnicamente, do que você deixar o seu dinheiro aí nos bancos. Só que tem um problema que o Tesouro Selic hoje, a LFT, tem que os cofrinhos não têm e que esse Tesouro Reserva não vai ter. Qual que é esse problema? É isso daqui, ó. Se a gente entrar no site do Tesouro Direto e entrar aqui nessa aba mesmo de rendimento dos títulos, a gente consegue ver que o Tesouro Selic 2031, ele rende a Selic mais 0,099%. O que é isso daqui? Tem um fator micro aqui, por mais que seja pequeno, ele existe, de marcação a mercado, vamos dizer assim, tá? No Tesouro Selic. Então, pode ser que em situações extremas, como já aconteceu ali no Covid, esse título sofra alterações no preço dele e, inclusive, questões de liquidez. Durante a pandemia, teve um período ali em que o Tesouro ele interrompeu os saques, você não poderia
sacar o dinheiro que você tinha ali no Tesouro LFT. Isso pode acontecer com o Tesouro Reserva? Não se sabe. Pode ser que aconteça, porque, de novo, essa questão da liquidez aí pode ser interrompida pelo Tesouro Nacional. A qualquer momento ele pode fazer isso. Espera-se que não. Mas, de novo, isso é uma situação extremamente extrema, para ser redundante aí. Então, bem esporádica, bem difícil de acontecer. Só lembro de uma vez em que isso aconteceu, beleza? Bom, então, o Tesouro Reserva, por outro lado, não vai ter esse fator aqui, esse mais 0,099, pelo que estão falando, tá bom? Bom, vamos voltar. Isso daí, então, já é uma diferença aí do LFT, além da liquidez, para o Tesouro Reserva. Bom, vamos voltar aqui para a notícia. Rogério Seron, secretário do Tesouro Nacional, afirmou que quer chegar na camada mais popular com esse título, tá? A gente tem mais de 3 milhões de investidores no Tesouro Direto, mas se comparar com a poupança tem um espaço enorme, de fato. Daria para o Tesouro Direto ter 10, 20 milhões de investidores. Concordo plenamente. A criação do título público entrou no Diário Oficial da União no último dia 12. Olha só, dia 12 de janeiro. E a gente espera que esse lançamento vai acontecer para o público em geral para a primeira semana de março. E no dia 30 agora de janeiro começou a fase final de testes. Um grupo de 200 clientes do Banco do Brasil teve acesso ao Tesouro Reserva para avaliar o desempenho da plataforma. Inclusive, se você, cliente do Banco do Brasil, teve acesso ao Tesouro Reserva, deixa aqui para mim nos comentários, por favor, se você já está testando aí, o que você está achando, que eu vou adorar saber, beleza? Inclusive, se você está gostando desse vídeo até aqui, por favor, deixa o like aí, se inscreve no canal, porque ajuda demais a gente a trazer mais vídeos como esse que você está vendo aqui. Inclusive, se esse vídeo fizer a diferença para você, não esquece também de ativar as notificações para você receber mais vídeos como esse. Então, a gente espera aí que isso vai começar a funcionar na primeira semana de março e a partir daí você vai conseguir deixar a sua caixinha lá no Tesouro Reserva, se você entender que esse é um bom lugar para você colocar o seu dinheiro. A diferença aqui, ó, do Tesouro Selic para o Tesouro Reserva, tecnicamente, lá no jargão do Tesouro, né? Como eu falei aqui, o Tesouro Selic a gente chama de LFT, o Tesouro Reserva vai ser chamado de LFT-TD1. Basicamente é uma versão atualizada do Tesouro Selic. O título também vai acompanhar a rentabilidade da taxa Selic, com retorno pós-fixado e liquidez diária. No entanto, uma diferença importante, o papel não vai ter marcação a mercado, como eu havia falado. Beleza? Então, é basicamente isso daqui, o Tesouro Reserva. Acredito que não tem nada aqui mais importante do que isso, beleza? É isso mesmo, vai funcionar 24 horas por dia, tá, é isso. Agora vamos comparar aqui pra gente entender se o Tesouro Reserva vai ser uma opção, vale a pena a gente considerar ele para a nossa reserva de emergência ou se é melhor você continuar nas caixinhas ou nos cofrinhos dos bancos, sejam eles digitais ou não. Para isso, eu fiz um comparativo aqui. O que a gente tem de grandes opções aí de caixinhas, seja em banco digital, seja em bancão, ou seja aí considerando agora o Tesouro Reserva. A gente tem o Nubank, onde você pode ter um rendimento de até 120% do CDI para você colocar até 10 mil reais. Depois desses 10 mil reais, o rendimento passa a ser de 100% do CDI. Para você desbloquear esse rendimento aqui de 120% do CDI, você tem que ser cliente Nubank Mais ou Ultravioleta. Inclusive já fiz vídeo sobre isso, vou deixar aqui para vocês assistirem depois também. Se você não for nem Nubank Mais, nem Nubank Ultravioleta, você consegue 115% do CDI. Basta você movimentar 900 reais dentro de um mesmo mês ali na sua conta do Nubank, então, e aí tem que fazer isso todos os meses para esse 115 continuar valendo, tá? A liquidez do Nubank é imediata, ou seja, cumpre aquela regra de você conseguir tirar de madrugada, final de semana, qualquer hora, qualquer dia você consegue tirar o dinheiro de lá e você tem a garantia do FGC até 250 mil reais. A outra opção é no Banco Inter, você tem o porquinho do Banco Inter ali que rende 100% do CDI, você também pode tirar de madrugada, a qualquer momento, e também tem FGC até 250 mil, beleza? Bom, a outra opção é você deixar a sua reserva de emergência no Mercado Pago. E aí ela vai render até 120% do CDI, com regras parecidas aqui com a do Nubank, ou seja, rende 115% do CDI se você movimentar R$1.000 na sua conta do Mercado Livre e pode render até 120% do CDI se você tiver um plano do Meli Mais assinado, que custa R$ 9,90 por mês. Só que você só pode deixar até R$5.000 por mês lá rendendo. Depois desse valor, o dinheiro rende 100% do CDI, tá? Diferente aqui do Nubank e do Inter, você não tem FGC, porque esse dinheiro que você vai deixar lá, ele não vai ser aplicado num CDB, ele vai ser aplicado em títulos públicos.
beleza? 99Pay parecidíssimo com o Mercado Pago nesse sentido. Você não tem FGC porque o dinheiro está aplicado em títulos públicos. E aqui, para mim, o 99Pay desses que eu falei até agora é o pior de todos, porque você tem 110% até R$5.000, mas depois disso rende só 80% do CDI. Então, isso daqui para mim é uma péssima opção. Não coloque o seu dinheiro lá, beleza? Muito ruim mesmo. Eles até tentam melhorar isso daqui falando que o seu dinheiro rende todo dia, rende final de semana, também não rende só em dias úteis. Mas isso é uma coisa ruim também, é uma pegadinha. Por quê? Quando você tem um rendimento só em dias úteis, imagina que o seu dinheiro rende 1% ao mês. Ele vai render só dias úteis 1% ao mês. Você vai dividir o 1% por 21, tá? Sendo bem grosseiro, fazendo uma conta de padeiro aqui, vamos considerar que a gente faça essa divisão aí e renda sempre o mesmo valor ali diariamente. Então, dividindo por 21, você vai ter um rendimento maior. Olha só, seu dinheiro rende 1% ao mês e rende só dia útil, ele vai render 0,048% ao dia. De novo, conta de padeiro aqui só pra gente entender. Agora, se o seu dinheiro rende todo dia, o que acontece? Vai ser os mesmos 1%, porque a rentabilidade não mudou, é o mesmo 110% aqui do CDI, dividido por 30. Então, seu dinheiro ele tá rendendo menos todo dia. Então, ele só vai recuperar ali, basicamente, no final da semana. Então, você está sempre atrasado ali, no final da semana você recupera. Começa atrasado de novo, no final da semana você recupera. Não que isso vá fazer uma grande diferença, mas também é só para informar aqui que eles estão dizendo isso como se fosse uma vantagem, mas na verdade é uma desvantagem, beleza? Então, 99Pay aqui para mim tá fora de cogitação. Eu não consideraria para reserva de emergência. Itaú e Bradesco também têm opções para você colocar o seu dinheiro para ele render 100% do CDI, e aí não tem limite, pode colocar quanto quiser, lembrando, tem FGC também, até 250 mil, mas, sendo bem sincero, convenhamos aqui, Bradesco e Itaú não vão quebrar. Se eles quebrarem, pode ter certeza que muitos outros já quebraram. Só que tem um problema. No Itaú, essa liquidez não é 100% imediata. Você não pode resgatar o dinheiro ali de madrugada, mais especificamente entre 11 da noite e 2 horas da manhã. Então, se alguma coisa acontecer, você precisar tirar o dinheiro nesse horário aqui, não vai conseguir. E também, se você tiver acabado de colocar o dinheiro lá na caixinha, lá no cofrinho, não lembro mais como eles chamam, você precisa esperar 2 dias úteis para resgatar aquele dinheiro. Então, não faz tanta diferença assim, né? Porque normalmente o seu dinheiro vai ficar mais de 2 dias rendendo, vai ficar mais de 2 dias aplicado lá, mas é um ponto de atenção aí para caso alguma emergência aconteça, a gente não sabe quando vai acontecer, você vai ter essa restrição aí. E no Bradesco, 100% do CDI somente em horário comercial. Você vai ter que resgatar ali dentro daquele horário de até 5 horas da tarde, salvo engano, beleza? O Tesouro Reserva, como que ele entra aqui nessa briga? Ele vai render 100% da Selic. E aí eu sei que muita gente já vai ter essa dúvida aqui, ó. Vamos ver aqui. O CDI, ele tá valendo hoje 14,9% ao ano. A Selic hoje está em 15% ao ano. Então, poxa, o Tesouro Reserva aqui, cadê? Aqui, tá vendo? Tesouro Selic também, né? LFT rende Selic mais um negocinho aqui. O Tesouro Reserva vai render 100% da Selic? A gente ainda não sabe quanto que ele vai render, tá? Espera-se que seja isso daqui. Bom, o Tesouro Reserva então vai render mais do que o CDI porque tem 0,1% a mais ali? Não. O rendimento que você vê aqui, esse Selic aqui, é o que a gente chama de Selic Over. A Selic que a gente pesquisa aqui do Banco Central é a Selic Meta. A meta que o Banco Central tem para a Selic. E aí ele atua diariamente ali comprando e vendendo os títulos públicos de curto prazo ali para garantir, para tentar fazer com que a Selic Over, que é de fato a taxa praticada no dia a dia ali dos bancos e do sistema financeiro nacional, ele batalha ali para fazer essa Selic Over ficar o mais próximo possível da meta. Essa Selic Over, ela é praticamente idêntica ao CDI ali. Então, isso daqui não quer dizer que o Tesouro Reserva vai render mais do que o CDI. Isso daqui é Selic Over, beleza? Liquidez imediata e risco Tesouro Nacional. E aí você deve pensar então, olha, faz bastante sentido eu colocar o meu dinheiro aqui no Tesouro Reserva. Só que aí você tem que se atentar para um fato. Existe um custo de 0,2% ao ano para você manter os seus investimentos ali no Tesouro Direto, se você investir acima de R$10.000. Então, isso daqui vai acabar prejudicando, vai acabar atrapalhando aqui esse rendimento. Esse rendimento vai acabar sendo um pouco menor do que 100% do CDI na prática. Não sei o que o Tesouro vai fazer. É uma coisa aí que fica para cenas dos próximos capítulos, mas eles vão precisar se posicionar com relação a isso. Porque se render 100% da Selic, vai ficar mais baixo por conta dessa taxa anual ali do que 100% do CDI. E aí,
como uma nova opção, eu acho muito difícil que o pessoal migre, saia da caixinha e vá para o Tesouro Reserva. Você precisa oferecer um bônus quando você quer que as pessoas saiam de alguma determinada coisa, quando você quer que elas mudem o que elas já estão fazendo. Então, vamos ver aí o que o Tesouro Nacional vai fazer, beleza? De toda forma, você pode compor aí a sua reserva de emergência. Então você pode deixar, por exemplo, 10 mil reais ali no Nubank e o resto no Tesouro Reserva, se fizer sentido, se ele render 100% do CDI ou muito próximo disso. Você pode compor ali, deixar os 10 mil rendendo 120% do CDI no Nubank e depois deixar mais 40, 50 mil continuando rendendo no Nubank ali até o limite do FGC. Não tem problema nenhum você compor a sua reserva de emergência em 2 lugares diferentes. O que eu costumo falar é que você precisa compor a sua reserva de emergência, ela precisa estar aplicada em uma conta em um lugar em que você não mexe toda hora. Então, eu gosto de ter uma conta só para reserva de emergência, só para o dinheiro ficar esquecido ali, você não ficar toda hora vendo ele, pensando em como que você vai usar ele, porque, de novo, ele não é para usar. Então, vamos ver aí quais vão ser as cenas dos próximos capítulos, o que o Tesouro Nacional vai fazer, como que o pessoal vai se posicionar, porque, na minha opinião, esse Tesouro Reserva vai precisar render um pouquinho a mais ali do que 100% da Selic Over, um pouquinho a mais ali do que 100% do CDI, justamente por conta desse custo do Tesouro Direto ali de 0,2% ao ano. Pode ser que eles isentem esse custo para quem está investido só no Tesouro Reserva? Pode ser, mas eu acho difícil isso acontecer. Então vamos aguardar aí cena dos próximos capítulos. Bom, eu espero que você tenha gostado desse vídeo aqui e eu te vejo no próximo.